Alô, amigos. Aqui estamos com o programa podcast do Gente que Fala. Nós estamos no ar pela tvbrasil.com, estamos no Instagram, Facebook e na TV aberta, canal 8 da Claro e 9 da Vivo, e na AltV do meu amigo Alberto Luchetti. Portanto, uma boa audiência. Eu tenho o prazer de receber, com muito prazer mesmo, Fernando Capês. Como vai você, Fernando? Tudo bem, Fausto Campanha? Não ouvia pessoalmente há algum tempo. E você remochou. Olha, Fausto, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com você e eu agradeço. A gente precisa se cuidar, né? A natureza quer envelhecer a gente e você tem que procurar, de alguma maneira, contra-atacar. Mas depois você vai contar como é que você está fazendo. Tem uma estratégia para isso. Pra... Legal. Você é jurista, professor, escritor, foi deputado estadual em São Paulo, presidiu a Assembleia Legislativa de São Paulo, secretário especial de Defesa do Consumidor, atuou como diretor executivo da Fundação Procon São Paulo e é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, aposentado. É isso? Exato. E advogado agora, né? Advogado agora, aposentado já, hein? Eu me aposentei, completei 60 anos, completei 36 anos de carreira, eu tinha por direito me aposentar e agora estou advogando e muito feliz com essa nova fase, essa nova etapa profissional da minha vida. E tenho certeza que advogando muito bem, porque você conhece o direito como ninguém, né? Estou no direito penal, criminal, consumidor e direito público. Você domina como ninguém o direito penal, né? A gente tem experiência, né? A gente vai vivendo, vai aprendendo. Você nasceu em São Paulo mesmo, né? Eu sou paulistano, nasci na Promatre e passei minha infância nos primeiros dias na Moca, primeiros anos na Moca, depois no bairro da Aclimação, em São Paulo. Aclimação. Estudou Direito na USP. Fiz Direito na USP, fiz o mestrado também na USP, briguei na USP e fiz doutorado na PUC. Na PUC. Agora, a sua infância lá na Aclimação, como é que foi? A minha infância foi maravilhosa. Eu tenho muita saudade daqueles tempos. Na rua, né? Jogando taco na rua, jogando futebol. Fui atropelado, quebrei a perna jogando bola na rua, brincando, enfim. Com aquelas coisas que os jovens de hoje não fazem, né? Olha, era muito bom. Você chegava sexta-feira à noite, encontrava a turma toda na calçada, se divertia gastando pouco. Quando chegava as férias de julho e de dezembro, tomava um ônibus e ia visitar minha família no Triângulo Mineiro, lá em Uberlândia, e passava férias maravilhosas. Olha, interessante, gastava pouco. Meu pai tinha um Opala, aqueles do Banco Inteiriço. Tinha 3 irmãos, imagina, 3 na frente, 3 atrás, não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico, não tinha rádio. A Anhanguera era aquela pista única, 9 horas para chegar em Uberlândia, 10 horas, e estava tudo bem. Hoje em dia, a juventude tem muitas vantagens e não está satisfeita. E esse carro que você está falando era um carrão na época. Era aquele Opala especial, Opala, 73, modelo 74. Tive. Aquele câmbio em cima, 3 marchas. Exatamente, Que diferença, não? Pois é. Mudou tudo. E estava tudo bem. Ainda bem que nós pegamos todas as mudanças da vida, né? Pois é verdade. Todo verdade. Nós somos de certa Internet, forma... celular, um monte de coisa. Eu comecei a trabalhar no Ministério Público com máquina manual, aquela Hamilton. Se você errava, o dedo ia pro meio do teclado. Se você errava, tinha aquele branquinho para apagar. E tinha que botar o papel carbono para fazer a cópia. Eu fui aprender datilografia no Instituto Underwood, que era na cidade, no centro da cidade. Aí escrevia com os 10 dedos, né? E quando eu entrei na Bandeirantes, isso em 64, eu já escrevia o texto com tinha 18 10 anos. dedos. Você tinha o quê? Eu tinha 20 anos, né? 20 anos mais ou menos, por aí. Eu aprendi com a dona Guilhermina, na Pires da Mota, no bairro da Aclimação. Olha, que lembrança boa, hein? Capês, você se formou em 1986. Isso. Não é? Como estava o clima político na época, em plena redemocratização do Brasil? Você tocou no ponto. Eu fiz a faculdade de Direito do Largo São Francisco de 82 a 86. Eu peguei o período de efervescência,
período de transição É, do regime de exceção para o início da redemocratização do país. Então, foi a primeira eleição para governador, deputado e vereador em 82. Eu votei no Franco Montoro. Depois, peguei em 84 as diretas já. 85, a eleição indireta do Tancredo Neves. A morte do Tancredo, em 21 de abril de 85. Depois, o início do Sarney, aquele plano cruzado do Dilson Funaro. Todo esse período foi, curto período, de 82 a 86, mas foi um período de muita transformação. Claro que a gente estava um pouquinho na sala de aula e muito na Praça da Sé, protestando, agitando. Foi um período muito bacana. Ministério Público, você entrou em que ano? O Ministério Público aconteceu. Eu prestei o concurso do Ministério Público em 1987. Eu trabalhava, na época, num tribunal que não existe mais, chamava Tribunal de Alçada Criminal. Sim. Esse Tribunal de Alçada Criminal tinha ele e tinha 2 tribunais de alçada civil. Todos foram incorporados pelo Tribunal de Justiça. Hoje tudo é Tribunal de Justiça, com 360 desembargadores. Eu trabalhava lá e estudava. E prestei o concurso em 1987, tomei posse em 8 de janeiro de 88. 37 anos atrás. Era você aí. Nossa, aqui estava fazendo uma palestra, acho que em Franca. Isso aí, mais ou menos... Já era promotor? Ah, sim, já tinha aí uns 11 anos de Ministério Público. Ah. Quantos anos você ficou como promotor, Capês? Eu atuei como promotor de janeiro de 88 até o final de 2006. 2006. Então, depois eu tomei posse em 2007 como deputado estadual. Sim. Como eu entrei antes da Constituição de 88, Sim. eu poderia só me licenciar. Quem entrou depois da Constituição de 88, é promotor, tem que pedir exoneração. Sim. Eu pude me licenciar, exerci 3 mandatos, Sim. fui presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso. Depois eu fui convidado a assumir a Secretaria de Defesa do Consumidor e presidi o PROCON na época da pandemia. Sim. Foi uma loucura, com os preços subindo, as pessoas não podendo trabalhar. Agora, a sua vida como promotor foi muito elogiada pela população. Você era um promotor linha dura, vamos dizer assim. Eu diria linha de frente, né? Eu sempre procurei ser muito justo. Sim. Mas é claro que quando você lida com alguns tipos de crimes, você precisa ter Está na mão de quem? Está na mão do Capês. Está na mão do Capês. Eu trabalhei no interior, fui promotor em Descalvado. Na semana que eu cheguei, teve 2 assaltos à mão armada. Um no antigo Banespa, não era Santander, era Banespa. Sim, era Banespa. E outro no Banco do Brasil. Eu falei, mas o que está acontecendo? Tem briga do promotor com a polícia. Eu chamei todo mundo, fizemos uma reunião, unimos todo mundo, fazíamos comando na entrada e na saída da cidade, fechamos o cerco. O pessoal de Descalvado, isso foi em 89, eles lembram de mim até hoje. Nós conseguimos botar um nível de segurança muito grande na cidade. Depois vim para São Roque, Mogi das Cruzes e cheguei no primeiro tribunal do júri. De lá eu fui para a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Cidadania. Foi lá que eu tive aquele embate com as torcidas organizadas de futebol em 1995. E aí eu era secretário de Esporte e Turismo. E a gente fazia reuniões, às vezes, da secretaria. Fizemos um trabalho conjunto. Isso foi em 93, 94. Eu saí no final de 94. Era o governo do Fleury. Isso, exatamente. Depois aí entrou o governo Covas, era o secretário da Segurança Pública, José Afonso da Silva, que está com 101 anos hoje. Está com 101 anos. 101 anos. Um grande constitucionalista. Sim, firme. E nós fizemos um trabalho com a Federação Paulista, era o Fará, e depois, na época, estava o Rubens Aprobato Machado, os dois já falecidos. Sim, e nós fizemos um trabalho ali em que afastamos as torcidas durante 8 anos para que elas fossem recadastradas. E hoje você vê que tem violência, mas nem se compara com o que era 30 anos atrás. Você continua a favor de uma torcida só em clássico? Olha, não tem outro jeito. Sim. A verdade é essa. Sim. Enquanto nós não tivermos 100% de garantia, eu prefiro ter um espetáculo empobrecido do ponto de vista das arquibancadas, mas sem mortes, sem lesões, com muito menos risco. Hoje você tem, o que acontece? Você pega um estádio, pega a média de público dos jogos de Palmeiras e Corinthians, por exemplo. A Arena Palmeiras, a Arena Corinthians, invariavelmente está lotada em todos os jogos. Sim.
Primeiro, você não perde espaço com aquela divisão das torcidas. Segundo, que a polícia militar não precisa fazer aquela logística de escolta em toda a cidade, nos estádios. Diminui bastante o nível de tensão. E terceiro, que as famílias vão. Eu quero te dar um dado. Na final do Campeonato Brasileiro de 94, você ainda era secretário de Sim, esportes. sim, Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. sim. E, segundo dados estatísticos, a Palmeiras e Corinthians são o Corinthians segunda e a Palmeiras a terceira maior torcida do Brasil. Não deu 30 mil pessoas no Pacaembu. As pessoas com medo de ir ao estádio. É. Hoje tem torcida única, não tem briga, as famílias vão assistir aos jogos. E você imagina que a final do Paulista agora, o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras, na Arena Palmeiras. Você imagina se tivesse torcida do Corinthians por ali. Então, as pessoas falam, é chato, é desagradável, empobrece o futebol, mas que a gente não está dando valor nas vidas que estão sendo preservadas, nas brigas que estão sendo evitadas e no nível de segurança que aumenta no Em estádio. razão desse jogo que você falou, a Folha de São Paulo me procurou porque eu sou palmeirense e o meu filho, falecido filho, era corintiano. Então, a Folha de São Paulo queria tirar uma fotografia minha com meu filho, abraçados, juntos, para mostrar que não havia problema, cada um torce para o time que quer, não é? E deu primeira página na Folha. Olha que bacana, É, que legal. mas isso foi em decorrência do exemplo. seu trabalho também, como naquela época, né? Eu sou hoje, infelizmente, também sou a favor de torcida única, mas dá saudade daquele tempo. É um paliativo, não digo que seja a melhor solução, mas a gente ainda não encontrou um jeito de fazer isso. Eu vivo dizendo que a polícia tem que fazer monitoramento, mas com grande estrutura, tem que ter um departamento, pelo menos uma divisão, para monitorar as torcidas organizadas por meio eletrônico, na Deep Web, na Dark Web, ver onde eles marcam as brigas. E colocar aquelas câmeras inteligentes para prender marginais e criminosos procurados pela justiça que vão a estádio de futebol. Sim. Isso aí seria muito importante. Mas enquanto tudo isso não é feito com a eficiência que precisa ser feita, essa é uma solução que tem dado certo. Pelo menos a gente não tem visto aquelas brigas de antigamente que a gente lembra bem, fica na memória, né? Em 88 você ingressou no Ministério Público de São Paulo, como você falou, integrando o primeiro grupo de promotores da Justiça em Defesa do Patrimônio Público. O que mais aprendeu com essa experiência, Capês? Olha, foi a primeira promotoria de defesa do patrimônio público do país. Essa promotoria foi criada antes da Lei de Improbidade Administrativa, que é de 1992. E ali a gente começou a aprender a lidar com essas investigações de fraude em licitação, superfaturamento, dispensa indevida de licitação, contratações irregulares. E ali eu aprendi uma coisa importante, que muitas vezes os promotores não fazem. Tem muita carta anônima, muita briga política, e o Ministério Público muitas vezes é envolvido nessas brigas políticas e induzido a tomar partido de um lado. O que eu sempre fiz nas investigações? Eu abria contraditório. Sempre privilegiei o contraditório. Não fazia uma investigação para punir, fazia uma investigação para apurar a verdade. Então eu dava a palavra para a defesa. Sempre com diálogo, né? Diálogo, mostrava documentos e que, eventualmente, quando terminava essa investigação, dando toda a possibilidade de defesa do outro lado, eu chegava à conclusão se tinha irregularidade ou não. Se tinha irregularidade, a defesa já tinha esgotado todos os argumentos e, mesmo assim, tinha irregularidade. Aí eu entrava com a ação. Por essa razão é que eu praticamente tinha um índice de 100% de acerto. Todas as ações que eu entrei, eu consegui vencer. Por quê? Porque muitas ações que seriam desnecessárias eu não entrei. Hoje eu vejo muita precipitação dos promotores. Entram com ação, querem acusar de qualquer maneira, formam a convicção muitas vezes ingenuamente a partir de cartas anônimas de uma briga política. Isso está errado. Você está fazendo lembrar da escola de base, né? Exato, tem a escola de base. Você precisa, já falei isso com vários procuradores gerais, é preciso que a escola dos superiores dos ministérios públicos ambientem os promotores com esse tipo de coisa, que muitas vezes eles olham só o que está na mesa. Sim. Você tem que entender todo o panorama. Sim. É preciso defender o patrimônio público.
Agora, quando você perde tempo, gasta energia com investigações demoradas que não vão dar em nada, você não está defendendo o patrimônio público, você está perdendo tempo e desperdiçando a sua visão e a sua energia. Então é muito importante. Nós tivemos uma promotoria muito eficiente. Nós trouxemos aí de volta, pelo menos em termos de condenação, nem tudo voltou ainda aos cofres públicos, mas condenação, mais de 20 bilhões de reais, sempre agindo dessa maneira. Então, a experiência acho que hoje é a coisa mais importante que precisa. E experiência você só adquire com rodagem, com o passar do tempo. Capês, a gente perdeu esses dias aí um ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, doutor Ferraz. Como é que você vê esse lamentável fato? Olha, o Rui era um grande amigo meu. Sim. Nós fizemos vários trabalhos conjuntos. Hoje existem 2 alvos do PCC. O Rui, que já foi eliminado, lamentavelmente, tristemente. É difícil falar depois que acontece a tragédia, mas acho que ele não deveria ter ido para Praia Grande. Sim. E o Lincoln Gaquia. Então, mas isso que eu queria promotor. Depois falar com você. A segurança, porque ele já não tinha mais segurança. Exato. O Lincoln, por exemplo, que é um promotor que vive cercado e jurado de morte, ele não pode se aposentar. Ele perde a proteção, o que eu acho um erro. A proteção deveria ser vitalícia. Teria que mudar. Quem é governador, o presidente, fica com segurança pro resto da vida. Às vezes um ministro fica com um monte de segurança e ninguém quer matar ministro. A verdade é essa. Agora, esses alvos que são alvos das organizações criminosas que realmente correm risco, ficam desprotegidos. O Rui Fontes é um desses. Eu fiz um trabalho com ele quando a gente estava no PROCON. Excelente. Ele era delegado-geral e eu presidente do PROCON e secretário do consumidor. Quando eu assumi o PROCON, tinha lá um recadinho, os postos de combustível que não é para ir, que são do PCC. Falei, é? Eu liguei para o Rui, organizamos uma força-tarefa, nós fomos em todos esses postos, um por um, e fizemos um trabalho muito bom juntos. Na época também nós chamamos os diretores do Banco Central e eu falei, eu sou contra o Pix. E vai aumentar uma série de latrocínio, de roubo de celular para fraude fiscal, para fraude bancária. Vocês não têm que implantar isso ainda, não estão ambientados. Foi uma briga. Perdemos a briga, o Pix hoje foi implantado. Muita gente usa, é um avanço. Mas olha quanto latrocínio ocorreu. Claro que a minha mente vai sempre pro lado da segurança pública, sempre, né? Sim. E o Rui trabalhou comigo muito, eu senti a morte dele bastante, a perda de um grande amigo, infelizmente. E essa questão da segurança de quem sai é muito importante, porque a pessoa fica totalmente desprotegida, né? Como foi o caso dele. E aí? Eu também acho que nunca deveria ter ido para Praia Grande para ser secretário, porque também ficou... Se expôs ainda mais. Agora, eu vejo que não existe foco no Brasil, um foco mesmo, para combate às organizações criminosas. Nós estamos caminhando para nos tornarmos um narco-estado. O primeiro comando da capital, por exemplo, o PCC, já está na última fase da lavagem de dinheiro, que é a fase do layering, que, ou seja, a integração. Ou seja, você já está com pizzarias, danceterias, postos de combustível, refinarias, financeiras, restaurantes. E é muito difícil você chegar, porque você não sabe mais quem é quem. E o PCC, em 1993, eram 8 gatos pingados jogando bola em Tremembé. Então, é preciso que a gente tenha um foco maior nisso. Às vezes, as autoridades, os órgãos de controle, fazem um foco prioritário na política, que tem que ter também. Mas ali na política é um alvo fácil, que dá imprensa, dá publicidade e ninguém corre risco. Enquanto isso, o narcotráfico, o crime organizado, as milícias, as organizações criminosas correm ali completamente frouxas. Agora, essa situação de hoje vai desaguar como? Bom, nós estamos hoje, nós estamos num limiar de uma nova era, da era do narco-estado. Ou a gente toma uma atitude séria de uma investigação profunda, continuada, e isso tem que partir também de um Congresso Nacional. Nós precisamos de leis importantes, em vez de perder tempo com bobagem, que nem PEC da blindagem e outras coisas estúpidas, que é para blindar deputado que vai mandar a emenda parlamentar, aquelas emendas parlamentares que você sabe que só para virar notícia, é isso. Então, nós precisamos focar nos projetos de sequestro de bens e leilão de bens apreendidos de organizações que são empresas de fachada.
Ou seja, você tem que privilegiar o combate ao dinheiro, follow the money. Como é que se faz o combate ao dinheiro? Tem uma entidade suspeita? Apreende lancha, aeronave, residência, imóvel, enfim. Apreende ouro, joias, promove o leilão público, pega esse dinheiro, deposita numa conta, uma conta judicial, e fica ali enquanto o processo vai caminhando. Se depois revelar-se inocente, o que é muito difícil, porque essas organizações, quando a polícia vai, porque já tem muito elemento, você devolve o dinheiro, mas ela já vai perdendo tudo aquilo durante o processo e não pode mais ter restituição desses bens. Enquanto não tiver esse confisco cautelar com o leilão antecipado dos bens das organizações criminosas, elas vão reinar, porque o que move elas é o dinheiro. O Rui Ferraz Fontes, o delegado-geral assassinado em Praia Grande, que era alvo do PCC, ele virou alvo porque a atuação dele atrapalhava os lucros na Zona Leste das organizações do PCC que praticavam tráfico de drogas. Numa pequena favela, por exemplo, R$500 mil por semana dá o tráfico de drogas. E o Rui começou a fazer um trabalho, quando estava no DEIC, que atrapalhou, que é o Departamento de Investigação dos Órgãos Trabalho corajoso. Né? Corajoso. E aí disseram, como você atrapalhou o nosso ganha-pão, você vai morrer. E daqui para frente acho que vai ser assim, né? Sim, portanto, não pode ser um promotor com um nome que faça isso. Tem que ser um grupo não identificado, blindado, em que você não tem o nome dos promotores assinando, quem tem que assinar é o Ministério Público, e fazer investigações com juízes sem rosto, como teve na Colômbia, e promotores sem rosto também, e policiais sem rosto também. Agora, Capeza, a gente vê na televisão todo dia, ouve no rádio, que prenderam o fulano de tal. Ele tem 24 passagens, tem 50 passagens pela polícia e está na rua. É um jeito amadorístico de combater a criminalidade. O sujeito assalta, logo em seguida ele vai na audiência de custódia, já é colocado em liberdade. Veio pro mal e pro bem a audiência de custódia. Ela tem a sua importância, mas o juiz tem que ter experiência para não soltar traficante. Você vê, é desmoralizante você vê muitas vezes um tribunal superior ou um juiz liberar alguém que foi apreendido com 200 quilos ou 2 toneladas de cocaína, ou porque o sujeito foi preso porque ele está vindo na sua motocicleta com drogas no bagageiro. Sim. Ele fica nervoso porque vê um comando, tenta fugir, a polícia prende. Ah, mas a polícia foi arbitrária. Com base em que ela fez a prisão? Então nós temos que parar de criar desculpas processuais para pôr traficante na rua. E acho que também a legislação precisa mudar com relação à progressão de regime, ter um tratamento diferenciado para organizações criminosas. Já melhorou muito, mas precisa mudar muita coisa. Infelizmente hoje, quando a polícia faz o seu trabalho, principalmente nas favelas, na periferia, etc., e acaba matando alguém, a imprensa cai em cima do policial que teve que matar. Às vezes ele teve que matar porque senão ele ia morrer. Não é? O governante, o líder, seja ele um prefeito, um governador, um presidente, ele tem que dar força aos seus policiais. A gente nunca vamos tolerar execuções sumárias, que é aquele sujeito que já está dominado, algemado e é executado. Ou quando você vê diversos tiros nas costas e pelas costas. Agora, é preciso, tirando essas hipóteses em que o sujeito se arvora na condição de executor, é preciso confiar na polícia, prestigiar a polícia. É preciso verificar o policial quando ele atira, quando sai de casa, ele não sabe se vai voltar. Então, ele vê o filme da vida dele passando diante dos seus olhos todos os dias. Na Polícia Militar, um dos maiores índices de suicídio de profissões do país, do mundo, porque ele é permanentemente exposto a um estresse muito grande. Então, esse pessoal precisa ser cuidado. Eu, quando fui deputado, eu falava na criação dessas colônias para os policiais morarem nelas. Você não pode dar muitas vezes um aumento, porque qualquer movimentação pequena que você faz, salarial, tem um impacto muito grande. Nós estamos falando de 90 mil homens só na Polícia Militar, mais 30 mil na Polícia Civil, e qualquer aumento que você dá tem um impacto orçamentário muito grande e impacta no gasto do custeio de pessoal. Tem maneiras inteligentes de você fazer isso. Através da colônia, o jeito não vai pagar escola para os filhos, não vai pagar assistência odontológica, não vai pagar assistência médica. Com isso, ele vai ter uma proteção lá dentro, a família vive protegida. E com isso, o que acontece? Ele passa a ter
um aumento salarial indireto, em que ele pode, em razão de ser policial, ter uma série de condições que se agregam aos seus vencimentos. E isso o Estado pode fazer, tem condições de fazer, sem que ele incorra no limite prudencial de gastos com o pessoal. É uma questão orçamentária também que tem que ser analisada. Tudo isso tem que ser cotejado, isso é planejamento de gestão que tem que ser feito. Hoje, dificilmente, o policial volta para casa fardado, né? Pois é, ele tem que pagar o ônibus, porque ele voltar fardado, ele é exposto. Hoje o assaltante chega, se ele vê uma pessoa que está com uma arma, que a arma protege e não protege. Se ele perceber que está com a arma, ele já executa a vítima do assalto, porque ele pensa que é policial. E precisa, meu Deus, essa questão aí dos roubos de celulares, principalmente, isso não termina nunca, né? Pois é. A polícia, às vezes, mostra o número de celulares que eles conseguiram recuperar, mas isso vai longe demais. Infelizmente, a questão do Pix e do acesso a contas bancárias que você tem hoje, a modernidade trouxe muita informação para dentro do celular. Então a pessoa tem que falar, vou sair para fazer uma caminhada domingo de manhã, sai sem o celular. Ou então com o celular do bandido, né? Ou vai com o celular que não tem os dados, nada. Exatamente. E entregue, não reaja. A reação, porque se você vai reagir, a chance de você ter um sucesso é muito pequena. Não se deve reagir mesmo. Como foi atuar no Ministério Público logo após a promulgação da Constituição de 88, Capês? Pois é, olha que interessante. Eu entrei antes da Constituição de 88 e continuei trabalhando após a Constituição, né? Antes da Constituição, não precisava ter ordem judicial para mandados de busca e apreensão. Sim. Depois da Constituição, passou a ter Sim. ordem judicial. Mas eu não senti, sinceramente, uma grande diferença. Eu acho importante que passe pela autoridade judiciária a análise de medidas cautelares, de medidas restritivas. Mesmo assim, a gente tem visto muito abuso, né? Então, acho que é importante que o juiz tenha esse controle e que o Ministério Público fique atento naquilo que está acontecendo. Agora, após a Constituição, veio muita coisa nova, muita coisa diferente. Nos anos 80, praticamente aqueles poderosos, as elites financeiras do país, não eram incomodadas, né? Os crimes eram aquela criminalidade rasteira, o assalto, o homicídio. Depois começaram a ter as grandes organizações criminosas, a legislação foi muito aperfeiçoada para combater a lavagem de dinheiro. Quando muito antigamente era um batedor de carteira, né? Ou mesmo existiam os grandes assaltantes, mas você vê assim, as grandes fraudes financeiras, eu lembro nos anos 80, um monte de crime financeira dando golpe em investidor, e a pessoa nem era presa, não acontecia nada. Então isso mudou bastante. Esse lado foi positivo no país. O lado negativo foi que as organizações criminosas se modernizaram, enriqueceram, se estruturaram e estão penetrando dentro dos órgãos públicos, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na polícia, em todos os setores da sociedade. Hoje o crime organizado está dominando, estendendo seus tentáculos. Né? Na política, vereadores são eleitos assim, e já tem até prefeitos também, e logo, logo terão autoridades num nível maior ainda. A gente enxerga um abismo pela frente, né? Dá tempo de reverter. Mas é preciso o Brasil sair desse mundo, a gente brincava, esse mundo de Marlboro, que é o mundo da fantasia, que é o mundo de Brasília. Quer dizer, o país está polarizado, só discute dois temas, só discute dois nomes. O Poder Judiciário está totalmente focado em briga política. Enquanto isso, traficantes são soltos, processos são anulados, o crime organizado cresce, o desenvolvimento econômico está completamente travado. E a gente fica nessa conversinha de porque é o Lula, porque é o Bolsonaro, porque não sei o quê, porque papapá, tem que pegar esse, porque esse falou isso, esse falou aquilo, não pode falar isso na rede social, não sei o quê. E enquanto isso, o que é realmente grave, que precisa ser feito, que é o combate ao crime organizado. Outra coisa, tirar as amarras do desenvolvimento econômico, trazer segurança jurídica para que as pessoas invistam no país, né? Trazer previsibilidade ao investidor. Tudo isso precisa ser feito no país. Hoje as pessoas têm medo de investir aqui. Não, você vai fazer, por exemplo, vamos pegar a incorporação imobiliária. Às vezes, por causa de uma polêmica criada no Ministério Público ou no Poder Judiciário,
com base no projeto que tramitou na Câmara Municipal, que autorizou o uso de uma determinada área para incorporação imobiliária, entra com uma ação, pega uma liminar para toda a construção, gente que estava trabalhando, é desempregado, quem estava comprando as suas unidades tem o seu dinheiro de volta, a construtora quebra. Então, essa falta de segurança jurídica, essa falta de previsibilidade do país e muitas vezes esse excesso de judicialização desnecessária, criação de polêmicas judiciais inúteis. Isso tem atrapalhado muito o país, a ponto de eu dizer que os órgãos de controle estão tanto atrapalhando quanto ajudando na mesma intensidade. Como é que você vê a posição do Supremo nisso tudo? Não, o Supremo está consumido faz 3 anos, 4 anos, nessa questão, nessa briga de uso abusivo de redes sociais. Isso não é prioridade. As pessoas que usam mal das redes sociais têm que pagar por isso, têm que ser responsabilizadas por isso, mas não pode ter censura prévia e não precisa ter esse controle. Uma maneira de resolver esse problema sem essa perda de tempo é obrigar a qualquer pessoa que use uma rede social, que poste uma mensagem, a se identificar pelo seu IP, pelo seu CPF, pelo seu RG e pelo seu nome. Quem não deve, não teme. Ele pode falar o que ele bem entender, mas se ele se identificar, já que a Constituição veda o anonimato, de uma maneira que ele possa ser alcançado, não há problema. O problema é que algo não foi resolvido, pode prender quantas pessoas quiser que não vai resolver. São o uso dos IPs falsos, de provedores que ficam fora do país. A pessoa fala o que ela quer, xinga, ofende e não é alcançada. Enquanto que muitas vezes o outro, que emite apenas um direito de crítica, e por essa razão se identificou, está sendo alcançado. Está na hora da gente acalmar, baixar a bola, pacificar o país. Nós temos que virar essa página. Capês, você é uma das pessoas que mais entende de segurança aqui em São Paulo e no país, né? Você pretende voltar para a vida pública ou não? Olha, você sabe o seguinte, que quem é picado pela mosquinha nunca pode dizer que não quer voltar. Mas eu já fui o deputado estadual mais votado de São Paulo. Segunda vez, 200 e... Eu tive 100 mil votos na primeira, 210 na segunda, 306 na terceira. Foi a maior votação da fase analógica, né? Porque agora tem rede social, os votos explodem. Então, até hoje eu tenho a maior reeleição da história da Assembleia. Foi 2014 para 2000, aqui promotor ainda, essa de baixo. Aí você vê, não mudou muito não, né? Só, tem 30 anos essas fotos aqui uma da outra. Não, eu falei que você está mais jovem. Mas tem 30 anos aqui uma da foto. 30 anos aqui? Essa daqui tem 30 anos. Você está com que idade, Capês? Eu vou fazer 62. 62? Tô com 61. Como se a gente fala, 62 anos incompletos. Você é um menino ainda. Sim, tem chão pela frente. Tem muito chão pela frente. Agora, como eu tô advogando, estou muito feliz na advocacia. Sou diretor de uma grande universidade. Tenho um programa de podcast, Universidade é Uninove. Da Uninove. E o Blatt está lá também. O Blatt também está lá. Nosso amigo comum. Tenho muitos amigos, sou muito respeitado, graças a Deus, na minha instituição, no Ministério Público, no Judiciário. Você vai para a política, você já passa a ser polêmico. O cara que te elogiava já começa a te xingar. Aí você passa a ter defeito em tudo quanto é coisa, você já não presta mais. Aí você tem que ter a sua vida é muito mais vigiada. E você ganha muito mais dinheiro fora da política que dentro da política. Não sei se você for querer roubar, mas não é meu caso. Então, a política me traz prejuízo. Então, não sei se eu vou voltar ou não. Agora, eu sinto que, por outro lado, eu tenho uma missão a cumprir. Mas eu, sinceramente, minha família não quer e eu ainda não tenho. Mas se as pessoas de bem ficarem fora, a gente não vai melhorar esse país nunca, né? É verdade, mas o sistema do país afugenta as pessoas de bem. Você vê um monte de prefeito aí no interior, você fazendo uma bela gestão, aí por causa de briga política, o Ministério Público embarca em qualquer fofoca que tem, destrói a vida da pessoa, às vezes o cara não enriqueceu. Então, quem vai estar indo para a política é quem não tem nada a perder. Para mim, tanto faz, se eu ficar preso um pouco também, não tenho nome, mesmo se o meu nome for sujo não tem problema. Essa pessoa que vai. Então, quem tem a perder, quem tem um nome a zelar, quem constrói uma história, mesmo tomando todas as cautelas, tem muita gente suja que fica no seu entorno. E muita gente que quer usar o nome do político para ganhar dinheiro em nome do político. Sim. Então, tem situações que você, mesmo tomando toda a cautela,
Você não controla o que um sujeito vai falar de você nas suas costas ou articular. E aí o que acontece? Alguns inimigos que estão em órgãos de controle, Ministério Público inclusive, pegam essas coisas e usam como desculpa para tentar te perseguir. Então é preciso analisar muito bem antes de tomar uma decisão para que você não vire alvo, mesmo tomando todas as cautelas e agindo corretamente para não ser. Eu entendo bem o que você está falando, porque eu passei por isso. Estive no governo 3 vezes, né? E eu muitas vezes falava o meu nome e eu não estava sabendo. Não, mas foi o secretário que mandou fazer isso. E eu não estava nem sabendo. Política é um meio sujo. É uma coisa muito sujo. Mas também tem uma coisa, por outro lado, a gente não pode ter medo. Porque é um meio sujo, porque tem muita gente que se aproveita, porque os inimigos também se aproveitam disso, que você vai criar. Aí você se intimida, também não é meu perfil. Sim, nunca foi. É meu perfil de me esconder. Né? Você sempre falou o que pensa, Capês. Quando vieram para cima de mim, porque eu ia ser candidato a governador, e veio de dentro da minha instituição, colegas meus. Falei, vou enfrentar. Enfrentei, hoje eles é que são acusados. Né? E eles estão, alguns deles, todos eles escondidinhos, debaixo da cama, com medo. E eu tô aqui. Sim. Então, é da minha natureza. Agora você para pensar o seguinte, também tem uma coisa, você volta para a política, você tem que ter assessor do assessor. Tem um monte de gente. Alguém faz uma besteira, aí depois vem todo mundo para cima. Sim. Então, é preciso, eu tô pensando bastante, porque estou numa fase ótima, advogando, trabalhando, no meio acadêmico, escrevendo bastante. Fui citado agora no voto do ministro Fux, no Supremo Tribunal Federal, fui um dos 25 juristas que ele citou no acórdão dele, que para mim foi uma aula magna, aquele acórdão. Então, sabe, fico como jurista ou vou para a cena política? Isso é uma dúvida que está me atormentando. Tem que decidir junto com a família. Sem dúvida alguma. Minhas filhas e minha mulher vão ter um peso muito grande. Capês, está aparecendo aqui o nosso portal. Eu, às vezes, publico artigos seus com muito prazer, por sinal. Gostaria que você continuasse escrevendo. A gente está com mais de 100 mil visualizações. São pessoas notáveis e personalidades que escrevem. Eu vou te mandar. Eu tenho uma série de artigos publicados, muito citados, inclusive. Sim. Eu vou te mandar. Manda. Pode mandar que eu publico com muito prazer. Viu? Orbis News. Atuação política. Em 2002, você foi eleito deputado estadual. Quais eram as principais bandeiras da sua campanha naquela época? Bom, foi 2006, minha primeira... Você teve 96 mil votos. Isso. Foi em 2006. Isso. Foi meu primeiro... Você vê que eu acompanhei você bem, né? Eu sei. Você veja bem, primeira eleição foi deputado estadual. Deputado estadual, ele tem uma série de limitações em termos de competência legislativa. O deputado estadual não pode dizer, eu vou mudar as penas, vou aumentar as penas do Código, porque isso é competência do Congresso Nacional. O deputado estadual, fundamentalmente, ele cuida de questões ligadas ao consumidor e trabalha também nas áreas ligadas aos órgãos estaduais, sob segurança pública. Eu batalhei muito para tentar criar as colônias policiais. Não deu certo. Eu queria colocar os policiais no interior em São Paulo, ficarem em macro-regiões. Mas aí eles ficam um local mais propício para ser alvo de ataque, mas é um local mais vigiado também. Aí o sujeito, o que acontece? Bom, se eu virar um policial, minha família vai estar morando nesse local, já não tenho despesa de moradia. Já não vou pagar IPTU, não vou pagar aluguel. Ali nessa colônia vai ter assistência médica, odontológica para minha família. Ou seja, isso aí tudo impacta nos vencimentos. Você não precisa dar um aumento salarial. Ele ganha bem e mora num local em que a família está acolhida e protegida. Você vai atrair um grande número de pessoas para isso. E aí, vivendo num ambiente em que é um ambiente sadio, só de policiais ali, é muito mais difícil dele ser cooptado pelo crime organizado. Agora, ele mora muitas vezes na favela, próximo onde está o criminoso que ele persegue. Vizinho. Aí você fala, eu vou matar a sua família ou vou te corromper. Então é difícil, o sujeito, muitos, graças a Deus, são valorosos, mas alguns caem na malha do crime organizado, como estão caindo. Olha, eu sei que você tem 3 filhos, sei o nome dos 3 e tal. Você vira e mexe, tem policial envolvido aí em crime. Embora a gente não possa generalizar, mas também não dá para ser ingênuo. Então é preciso, esse foi um dos focos que eu atuei.
Outro foco foi muito consumidor, antes de eu ir para o PROCON. E um projeto de lei meu que ficou muito conhecido foi o projeto que proíbe hospitais particulares e clínicas particulares de exigirem cheque calção ou qualquer tipo de pagamento como garantia em atendimentos de emergência. Uma vez eu me queimei em casa, cheguei num hospital particular, o senhor precisa deixar um cheque calção. Eu falei, de jeito nenhum, pega a minha lei aqui. Vocês vão me atender primeiro, depois a gente vai. Agora, cheque calção, eu pago qualquer coisa, porque eu tô sob pressão. O que vocês exigirem, eu vou acabar pagando. Esse é o caso, eles não sabiam com quem estava falando, Pois né? Então esse foi um projeto importante. Outro projeto foi que a gente era obrigado a guardar contas de água, luz, telefone, gás, por 5 anos. Isso. Não, se você tiver em dia, guarda só do ano anterior. Foi um projeto de lei meu também, que eu acabei fazendo. Foi seu esse projeto? Foi meu. E um terceiro projeto importante foi que coloca a torcida organizada num determinado local. Sim. Atrás do gol, ali na diagonal, Sim, no cantinho. sim. Ah, nós não somos criança para ficar, mas vão ficar lá. Se quiser, vão ter que ficar lá. E foi um projeto também que foi aprovado. Foram várias as questões, mas repito, a competência das assembleias estaduais é muito restrita. Eu acabei, quando fui presidente da Assembleia, eu virei presidente do Colégio de Assembleias de todo o país. Sim. E eu fui até o Senado Federal, falei na CCJ, para ampliar a competência dos estados, para legislar um pouco sobre direito penal. Também processo penal. E não conseguimos, mas foi um marco ali que eu consegui reunir todas as assembleias em torno dessa liderança e fomos ali junto com o meu secretário, que era deputado estadual, Sandro Locutor do Espírito Santo, nós fomos juntos a Brasília. Não deu certo. Onde é seu escritório hoje? Hoje eu tenho um escritório na Sampaio Viana, Rua Sampaio Vila Viana, Mariana. 253, é bairro do Paraíso. Sim. Ali onde tem o HCOR, Sim. na Eliseu Guilherme, Sim. no bairro do Paraíso, perto da Bílio Soares, Sim. eu fico 2 quadras para baixo do HCOR. Seu endereço está aparecendo aqui. É Rua Sampaio Viana, 253, atendo no 8º andar e recebo os amigos sempre para um bom café lá. Que bom. Com que um biscoitinho de chocolate ainda do lado. Tá certo. E você é criminalista, não? Você Eu não mexe atuo com- na área criminal É, e defendo também na área de improbidade administrativa sei. prefeitos, políticos que são muitas vezes acusados. Eu tenho visto muita... Olha, a gente tem às vezes vê com preconceito. O cara é ladrão, roubou... Não. Eu tenho visto muita acusação sem pé nem cabeça, muita acusação arbitrária. Ontem mesmo eu consegui absolver um prefeito no Tribunal de Justiça, uma sustentação oral, que estava sofrendo uma acusação absurda. E isso acontece. Então eu atuo nessa área do direito público, atuo na área criminal e atuo muito em consumidor. E eu defendo grandes empresas agora. E aí, quando eu vou defender a empresa, eu falo, olha, é melhor ser feliz do que ter razão. Eu vou te defender, mas aqui o cliente tem razão, atendo o cliente. Eu falo, pô, doutor, o senhor é meu advogado e fica dando bronca em mim. Quando você tem razão, eu falo. Quando você não tem razão, é melhor você atender o consumidor lesado, porque você faz um pós-venda sadio, você ganha a confiança do seu consumidor e você evita uma ação judicial que você vai perder. Então, eu atuo na área do consumidor defendendo fornecedores. Mas ao defender fornecedores, eu tomo muitas vezes partido do consumidor. O Crespo, lá de Sorocaba, também passou por isso. Também, foi. Ele conseguiu também vencer. Está zerado. Graças a Deus. Sofreu bastante mas perdeu também. o cargo de prefeito por causa disso. Então, é que as pessoas precisam aprender a não ver as situações de maneira pré-concebida. É preciso o seguinte, um sino ele bate de um lado, tem que esperar bater do outro também. Na psicologia tem algo que chama efeito da primazia. E muitas vezes, uma autoridade pública inexperiente, ainda jovem, fica impactada pela primeira visão. E a primeira visão muitas vezes é enganosa, é mentirosa. As pessoas mentem, as pessoas fingem. Então tem que ouvir o outro lado também. Eu sempre fiz isso. Ouve os dois lados, apura objetivamente e sem paixão o que está acontecendo, para que você entre com uma ação com a convicção do que está fazendo. Eu vejo um gasto de tempo, de energia, com ações que você vê que são sem pé nem cabeça. Muitas são importantes, mas outras são abusivas. Ou mesmo ações na área do urbanismo, que param a cidade, param obras desnecessariamente. Você vê uma incorporação grande, vai ser feita, sai uma liminar, fica 10 anos parada a obra. Então, é um país nosso que leva 10 anos
para começar a fazer o óbvio no 11º ano. A gente precisa sair desse ciclo Às vezes é uma vicioso. encrenca com o meio ambiente, Eu- que pode ser resolvido, Olha, mas... eu acho que não tem profissão mais linda do que a ligada ao direito. Você vai defender a justiça, você vai brigar, seja no âmbito do Ministério Público, seja no âmbito da advocacia. Isso é muito bonito. Mas nós estamos num nível de polarização e polemização tão grande, que eu ouso dizer que o Brasil está precisando muito mais de engenheiros do que nós, advogados. Sim. Porque nós precisamos desenvolver, investir em TI, investir em tecnologia da informação, em informática, em engenharia, em progresso, em agronomia, fazer o país desenvolver, diminuir um pouco esse custo enorme que nós temos com justiça, que é um gasto enorme para ficar polemizando. E mesmo na justiça, eu acredito que hoje são aquela frase, nós e eles. Então, também, isso é de uma imbecilidade muito grande. Nós somos todos no mesmo país. Como surgiu a ideia de criar a promotoria de defesa animal dentro do Ministério Público, Capês? Pois é, então, foi uma ideia que nós tivemos de criar ali uma promotoria com 2, 3 promotores, porque essa questão da defesa animal, ela parece uma coisa desimportante, ou não tão importante quanto outras, mas ela é importante também. Você vê o sujeito cortou as patas de um cavalo, matando o outro, cortou as pernas de um cão, um pitbull. E são coisas que as pessoas... mas isso é importante sim, cuidar bem da natureza, ter um bom convívio tanto com a parte da ecologia, quanto da parte também da zoologia dos animais, e protegê-los. Uma promotoria de defesa animal seria uma promotoria como tem a promotoria do meio ambiente. E seria muito importante. Foi criado um grupo para essa finalidade, mas eu acho que merecia, em primeiro lugar, aumentar as penas para quem pratica crueldade contra animais, ou mesmo para quem mata simplesmente um animal. E também dar uma estrutura mínima para poder atuar nesse setor. Acho que seria uma coisa importante, eu tentei fazer, trabalhei nessa área. Eu adoro bicho, adoro animais. Tem um cachorro, um bulldog francês. Você não é que você gosta que nem filho, não vou falar isso, mas você tem a gente pega um amor também nesses bichos, não só nisso, então, em qualquer... Eu vejo às vezes um sujeito caçador. Eu não vejo, sinceramente, me dá repugnância uma pessoa que vai caçar por prazer, mata uma onça. Outro dia eu vi num programa na Discovery, gente caçando um urso, dando um tiro covarde, não ganhou nada com isso. Então, essas coisas fazem o seguinte, responsabilizar pessoas por esse tipo de atuação faz com que a gente evolua para ter uma sociedade mais civilizada, com menos violência. E quem acostuma a praticar violência contra animais, para ele continuar praticando violência também contra seres humanos, é um passo. Então, foi importante também, foi uma coisa que me surgiu. O que você acha do secretário Derrite? O Derrite é um homem que veio da polícia. Eu acho que é um homem que tem uma visão de combate, que é importante, que é necessária. Ele entende a dinâmica do dia a dia. É claro que o secretário da Segurança Pública ele tem que ser também um gestor, mas é importante que ele incorpore a figura de alguém que apoia a polícia. Que apoia a Polícia Militar, que apoia a Polícia Civil. Tem o Nico também, que é o Oswaldo Gonçalves. Excelente o Nico, que eu acho uma boa dupla para a Polícia Militar. Todo mundo Militar gosta do Nico, e para a Polícia Civil. Eu conheço o Nico há 35 anos. Quando eu fui promotor no primeiro tribunal do júri, o Nico ainda era investigador. E nós fizemos uma primeira operação, um promotor novinho, e ele, investigador de polícia, não era delegado ainda. Então a gente tem história também. Eu acho que é uma boa dupla. Faz um bom trabalho, mas sozinho ninguém resolve nada. É preciso, a meu ver, fortalecer uma força-tarefa com o Ministério Público e criar um grupo especial de Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, fiscais municipais, promotores, delegados, seria um policiais militares. Aumentado. Exatamente, mas muito bem selecionado, atuando de maneira uniformizada, que é o sistema que deu certo em Nova York, que é o Task Force, sistema de força-tarefa, evitando competição entre as agências.
Eu acho que tinha que criar um grupo como esse, tem que ter uma remuneração especial, uns adicionais especiais, muitas vantagens para a pessoa integrar e manter grupos desses funcionando. Eu acho que isso aí poderia agregar. Mas eu acho o Derrite um bom secretário. Você, quando estava na Assembleia, homenageou a grande Marrom, a Alcione. Também fizemos muitas homenagens. Eu criei na Assembleia um núcleo de combate. Olha, nós criamos... esse aqui foi da Medalha Luiz Ipiranga, das grandes personalidades, né? Medalha Luiz Gonzaga, do Nordeste. Nós criamos... Olha eu aí, já faz tempo também, isso aí faz 10 anos. Olha, faz 10 anos isso aí. Agora é o seguinte... essa aqui sessão está o secretário atual de Turismo. O Ramalho da Construção. O Ramalho, Ali agora não estou lembrando o nome dela, com o filho dela, que é da Associação dos Nordestinos. Sim. De São Paulo. Me perdoe, não lembrei seu nome, porque já está a cabeça anda cansada. Mas aí é o seguinte... Ela perdoa. Eu criei um núcleo de combate à violência contra a mulher, um núcleo de combate contra o racismo. Quando eu fui presidente do PROCON, eu criei também o decálogo do fornecedor de combate ao racismo. A gente estava tendo muita situação em que o sujeito passava pelo caixa e mesmo passando pelo caixa tinha a sacola revistada. E isso muitas vezes por critérios raciais. Ou o sujeito entrava para ver, tá na prateleira olhando o supermercado, via um fiscal do lado olhando... Quer dizer, desconfiando da pessoa. E pela condição, muitas vezes, racial, física, a maneira como a pessoa está vestida, roupa, né? como a pessoa está vestida. E nós criamos também sempre essa preocupação no combate à discriminação. Foi? Você acha que a humanidade anda doente? Totalmente doente. E as redes sociais, então, deram poder aos psicopatas. Esses haters, essas pessoas... Eu tenho uma menina, uma vizinha maravilhosa, tá? Ela é influencer, só faz o bem. Foi parar em psiquiatra por causa de haters atacando. Então, o sujeito, ele vai no chat e ele fala o que ele quer. Eu vou falar, eu sou implacável com covardes da internet. Eu tenho mais de 40 retratações, eu localizo, foi condenado agora recentemente. E todo mundo tem, infelizmente, você tem destaque, os caras vão te xingar. Sim. Eu localizo, entro com a ação, demora às vezes, leva 2 anos para identificar pelo IP, mas quando identifica, normalmente identifica, eu entro com a ação contra o sujeito, a pena por quem ofende na rede social é aplicada no triplo, e normalmente o valentão da internet chega na frente do juiz, não, eu admiro o Capê, sempre admirei, eu não tenho nada contra ele e tal. Falei, pois é, mas... Não foi bem aquilo que eu quis dizer, você fala, né? Então, eu tive até uma vez um colega, eu não vi o sujeito desde a 8ª série. Na época era a 8ª série, não falava nem... a gente falava nem ensino fundamental, né? Era a 8ª série, que hoje é o 9º ano. Eu não vejo esse cara desde os 13 anos de idade. Eu não sei porque numa polêmica ele pegou, entrou e me xingou. Eu identifiquei, tomei um susto, me entrei com processo contra ele. Aí ele, através de um colega, pediu para vir falar comigo. Eu queria falar com você. Falei, pois não. 2 palavras. Fiz M. Vou falar o quê? Fiz M. Então, desfaça a M que você fez. Aí ele fez um texto lindo, apaixonado, escrevendo e publicou no lugar. Eu não sei por que a pessoa ganha de perder o tempo ofendendo uma outra que ela não conhece. Quer aparecer. Ou extravasar algum problema psicológico, não sei o quê. E o mundo, infelizmente, está dessa maneira. E nós estamos vivendo um momento no país muito triste. E é no mundo. Essa divisão é direita ou esquerda. Um monte de gente defendendo que nem sabe o que está defendendo, sendo manipulado por ambos os lados, sendo usado para brigar. Né? É o mundo inteiro. E você vê agora a morte desse Charles Kirk, de um filho de um mormon, que o executor nem sabia por que estava fazendo, ele fez porque estava querendo ficar famoso. Esses crimes praticados por jovens, eles começam na Deep Web e na Dark Web, eles são verdadeiros heróis. E ali aquilo toma conta da cabeça dele, ele quer ficar famoso e, na verdade, ele é manipulado a praticar violência. Capês, você foi para o PROCON no governo em 2018, no governo João Dória, né? Ele dava liberdade para você trabalhar? Total. Vou falar uma coisa
vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei, tem muita gente que não gosta do Dória. Eu vou falar o que mais. Foi o maior gestor que São Paulo já teve. Vão me xingar? Pode xingar. Eu nunca vi alguém com a capacidade de gestão do João Dória. Atento aos detalhes, o São Paulo disparou, cresceu muito. Depois do Dória, um grande gestor foi o José Serra. Foram 2 grandes gestores que o estado de São Paulo teve. São personalidades polêmicas, muitas vezes por questão comportamental, o pessoal acha que são o Dória que acha que é muito vaidoso, não sei o quê, mas eu sou testemunha que o Dória, dispensadas as questões de opiniões sobre personalidade, que eu também sou polêmico, ele foi um grande gestor. Ele fez um belo trabalho durante a pandemia, né? Mas um belo trabalho durante a pandemia e um belo trabalho de crescimento de São Paulo. Talvez, se ele me permitir, Dória, exagerou um pouco, talvez, na minha opinião, no controle sobre o funcionamento dos estabelecimentos. Mas ele me disse o seguinte, capaz as pessoas estão morrendo afogadas no seco. Se a gente não fizer alguma coisa, não tomar uma providência radical nesse momento, muito mais gente vai morrer. Então, eu penso que ele também... ele estava sentado numa cadeira, numa posição que é fácil julgar quem está de fora. Ele tinha que tomar alguma posição mais polêmica naquele momento. Ele foi corajoso, certo ou errado, ele fez aquilo para defender as pessoas. Capês, infelizmente a gente tem hora aqui no programa, como você tem hora também no seu programa na Jovem Pan, que aliás você nem falou, você aparece sempre na Jovem Pan. Eu tinha um programa lá chamado Linha de Frente, que ia ao ar todo dia das 2 às 4 ao vivo. Programa de debate, mas assim, muito interessante, polêmico. Essa temporada do programa acabou e agora eu terei um programa domingo à noite na Jovem Pan discutindo direito. A gente vai tentar explicar para o cidadão comum que não é advogado todas as questões que estão acontecendo no país sob o lado técnico, jurídico, mas sem juridiquês. Não é um programa chato, não. Discutindo, explicando para as pessoas o que é PEC da blindagem, que a pessoa ouviu falar, e outras cositas mais. Que não deu em nada, né? Não deu em nada, mas explicar o que é isso. Tá certo. Capês, muito obrigado pela sua vinda ao meu programa. Fiquei muito feliz, fazia algum tempo que eu não via você. Você está remoçado. Não sei se é porque está fora da política ou isso aí remoça mesmo. O que você anda fazendo, talvez esporte, você está praticando esporte? Sim, sempre. Esporte, alimentação, a gente não deve abusar de nada, né? Sim. Procurar, não precisa ser também espartano, mas eu faço ginástica todos os dias, faço musculação, eu corro, procuro dar risada, não me estressar, canalizar minha mente para não me levar a um estresse, não ter angústia nem revolta. Fazer do trabalho uma alegria. De vez em quando um crime ou outro ajuda também. Tá vendo? O exemplo serve para todo mundo. Mais uma vez, Capês, obrigado por você ter vindo. Você é um exemplo, parabéns. Viu? Muito obrigado. E estaremos sempre juntos. Quero que você escreva para o nosso portal. Sim, eu vou te mandar os artigos. E aqui o nosso podcast está inteiramente à disposição sua, tá bom? Muito obrigado. Assim que você quiser. Ao espectador o meu muito obrigado e até a próxima com uma personalidade também do mesmo gabarito do Fernando Capês. Um abração.